Paz e graça a todos. Deus abençoe você que está do outro lado desse celular, escutando esse vídeo, assistindo. Não sei que lugar que você está agora, mas acredito que você está no momento de paz, um momento que você pode acompanhar este vídeo com tranquilidade e singeleza, para poder tentar assimilar o conteúdo que aqui nós tentamos passar para vocês. Este conteúdo é um conteúdo sem nenhuma pretensão. A única pretensão que nós temos aqui, é explanar algumas coisas que sentimos, vivemos e vencemos ao longo das nossas vidas. E é de coração sincero que neste momento eu quero te fazer um convite. Vinde às águas? Vinde às águas é o nome dessa série. Hoje choveu. Hoje não. Hoje choveu pouco. Tem chovido muito em Curitiba nos últimos dias. As águas estão turvas. Podem perceber. Mas o importante é que a mensagem vai chegar. Hoje, de antemão, eu gostaria que vocês lessem comigo o capítulo de São Pedro, a carta de São Pedro. Está comigo aqui, marcado com esta pena de galinha, de pena de papagaio, não é galinha. O capítulo 1 Pedro, no capítulo 1, o versículo 21 e 22, tá? Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículos 21 e 22, tá? Eu não faço teologia, ninguém faz teologia em versículo isolado. Eu estou simplesmente citando 2 versículos para a gente ler e acompanhar. E para que esses 2 versículos desse capítulo, eles possam ser como base da nossa pregação, ou da nossa reflexão, ou da nossa meditação. Vamos por assim dizer. Façamos juntos a leitura. Se você não tiver a versão da Bíblia aí, você pode acompanhar e depois conferir. Confira, tá? Confira o que você escuta e leia. Capítulo 1 de Pedro, versículo 21. Diz o seguinte: por meio dele, vocês creem que Deus, que ressuscitou a ele lhe deu glória. Assim a fé e a esperança de vocês estão firmados agora em Deus. Versículo 22. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos da fé, amem uns aos outros, com todas as forças e com o coração sincero. Até aqui. 21 e 22. Outras versões vão dizer coração sincero e depois coração puro. Elas vão mudar um pouco esta palavra, mas a palavra ainda é a mesma. Ela só foi trocada conforme a tradução. Sinceridade. Sincero. Falar a verdade. Sinceridade. Sinceridade é o título deste vídeo. Hoje é o título que nós vamos abordar. Primeiro, antes de a gente dar uma explanada, uma explicação sobre esse texto aqui, a gente vai dar uma passeada no tempo e na história para ver de onde apareceu essa palavra sinceridade e por que ela se transformou nisso que ela existe hoje. Talvez você ache que não tem importância, mas tem muita importância, porque uma palavra dentro dela, ela esconde uma verdade, uma totalidade que muitas vezes não enxergamos ao falarmos, conversarmos, dialogarmos. A palavra sinceridade vem da palavra sinceros. Sinceros no latim. A palavra sim significa em latim sem nada, que não tem, que não foi aplicado. Sim, você fica não tem, não foi aplicado, sem nada, que não foi posto, é a palavra sim. E a palavra ceros é isso mesmo que você pensou, vem de cera.
Bem, lá no tempo passado, no tempo dos romanos, havia-se o costume muito comum, de produzir-se esculturas, obras de arte. Sejam elas para adornar a casa, para ficar bonito, como obra de arte, como sendo ídolos, e essas estátuas sendo veneradas pelas religiões pagãs. No caso, o romanismo, né, que ele englobava um monte de religiões pagãs. Mas era comum que tanto os ricos quanto os pobres, pessoas de diversas naturezas e nacionalidades, tivessem estátuas em casa, tanto para adoração quanto para enfeitar a casa, objetos de decoração. E nisso encomendava-se ou comprava-se estátuas. E as estátuas mais bonitas, mais perfeitas, mais bonitas no quesito que? Aquelas que eram mais lisinhas, brilhosas, polidas, com perfeições, detalhes, eram mais caras. E as mais simples, mais rudimentares, não tinham tanto preço. Então ia-se comprar estátuas. E com o tempo as pessoas compravam às vezes uma estátua muito bonita, muito brilhosa, polida, linda, levava para sua casa, seja ela para adoração ou para enfeite. E o que acontecia? Acontecia que aquela estátua, ao longo do tempo, ela ia descascando alguma coisa dela. Um bracinho descascava, um pedaço aparecia um corte, descascava as costas, o olhinho caía um pedaço, um canto da boca, nariz. Às vezes até um pedaço da orelha caía, detalhes dos cabelos caíam, apareciam buracos, sulcos, raspados. E a pessoa pensava, por que está acontecendo isso? Será que os deuses estão me castigando? Ou será que o material é de péssima qualidade? E aí descobria-se que o artesão, o escultor, o artífice, quando ele fez a estátua, muitas vezes ele cometia erros, buracos, sulcos, raspagens, quebrava um pedaço ou outro. E para disfarçar aquele defeito, ele aplicava cera, uma cera da mesma cor. E era muito comum ter cera lá, era muito comum, olha. Eles compravam cera e usavam cera de várias cores e espessuras para tapar fresta de porta, consertar móveis, fazer betume de alguns materiais que são mais caros, até algum material de ferro, que era muito utilizado na época, passava uma camadinha de cera para evitar a ferrugem. Então a cera tinha muitas aplicações e propriedades naquela época, né? Então era comum estar aquela cera e passar. E às vezes a estátua tinha um machucado, um estragado no braço da estátua, pegava-se uma cera da mesma cor, aplicava em cima, e depois fazia um leve polimento em cima, brilhoso, a pessoa comprava, estava perfeitinho. Então aquela estátua tinha cera. Quando a pessoa ia comprar uma estátua de melhor qualidade, os que tinham conhecimento desse golpe, dessa técnica, os que iam comprar e conheciam essa malandragem, vamos assim dizer, diziam: eu quero uma estátua mais sincera, uma estátua sincera, uma estátua sem cera, uma estátua que não está disfarçada, que ela mostra os seus defeitos, que ela deixa claro que ela não é perfeita e que ela não é um artífice perfeito. Foi daí que, tirando essa palavra sinceridade, sincera, sincero, sem cera, veio aplicando-se ao longo do tempo, a palavra da etimologia, né? Usando a etimologia da palavra hoje em dia, sincero para puro, verdadeiro, santo. Foram pegando esses sinônimos, né? Mas na verdade começou assim, com esse disfarce das imperfeições das estátuas. E olha que coisa linda, né? Se aplica no dia de hoje, não só como um combate à mentira, mas também algo espiritual, a sinceridade. Será que você, como uma estátua criada por um grande artífice, ao longo do tempo não teve um problema? Talvez no transporte, não arrebentou um pedaço do braço, da orelha, do rosto, machucou um olho, estourou um pouco o canto da boca? Hein? Será que não está disfarçando com uma cera? Ou será que você mostra as imperfeições da estátua criada que você é? Nessa passagem que mostramos em 1 Pedro, indo para o texto bíblico agora, o apóstolo nos deixa claro
que através do testemunho de Cristo é que nós conhecemos a Deus. Não tivemos como conhecer a Deus no passado pelo judaísmo em total fidelidade, porque o judaísmo foi contaminado, infelizmente, ao longo dos séculos, das gerações, por dogmas e doutrinas humanas, preceitos, literalidades, legalismos e todo tipo de coisa que foram englobando no judaísmo, trazendo paganismo. E isso distanciou o homem de Deus de certa forma, que ele foi se perdendo na linha do tempo. Mas veio Cristo. E ele veio e deu seu testemunho vivo para você e para mim. E para eles lá no passado. Muitos não creram nele. Mas depois que ele ressuscitou, aquilo foi crucial. Aquilo, além de vencer a morte pessoal, a morte do mal, do maligno, aquilo também fez com que convencesse muitas pessoas de que ele era a verdade. Jesus Cristo falou: eu sou a verdade. Vim dar testemunho dessa verdade. Do homem puro, cru, nu. Todo homem tem defeito, todo homem tem pecado, todo homem é pecador. Se alguém falar aí para vocês que não tem pecado, mente, porque todo homem é pecador, ele nasce no pecado, ele vive no pecado, nos erros, nos desvios de conduta. Ele se policia, melhora, vai trocando as coisas, vai mudando os hábitos, vai se policiando, erra menos, peca menos, entendeu? Porque ele já tem uma experiência do pecado, e se aquele pecado ainda não dominou por completo, ele consegue abrandá-lo, evitá-lo. Quando as tentações vêm, ele consegue lidar com ela de uma forma melhor. Só que, nesse texto aqui, no versículo 21, deixou claro isso, que o testemunho de Cristo nos levou à verdade. Mas no versículo 22, por 2 vezes, o apóstolo cita a palavra sinceridade. Sinceridade uns com os outros. Não mentais uns com os outros. Não envergonheis a Cristo. Não traga de volta para esse mundo espiritual que você está vivendo a natureza humana do velho homem. Vai deixar mostrar para o seu amigo, irmão, amiga, pessoa que está fora da determinada igreja que você frequenta, ou do grupo eclesiástico que você de vez em quando vai, que você não teve modificação nenhuma transformação. Então temos que ser sinceros, temos que ser nus e crus, porém, temos que ser moderados. Se você falava palavrão, não fala mais. Se você tinha aquele hábito lá, feio, não tenha mais. Adequa, faz uma adequação do seu comportamento, do seu linguajar no dia a dia. Isso não te impede de contar uma anedota, uma história engraçada, de cantar uma música, de fazer um poema, ou até mesmo dançar numa dessas sociedades, não tem problema nenhum. Agora o seu linguajar, o seu parecer tem que ser sincero. Muitas vezes tem um irmão aí na fé, uma irmã na fé, e você vai fazer uma sociedade com as pessoas te fazem promessas de mundos e fundos. E você cai como um patinho, como uma patinha na lagoa, uma patinha na lagoa no do rio, e fica preso àquele sistema, e a hora que você for ver, você já recebeu um prejuízo. Tanto financeiro, quanto espiritual, quanto moral, porque às vezes aquilo pode te causar, não um prejuízo financeiro, mas pode te causar uma tristeza de coração, uma amargura, uma ofensa, e aquela pessoa não foi sincera com você. Um relacionamento da mesma forma, a pessoa conhece a outra, ela mostra uma figura que ela não é, e ao longo do tempo, quando elas vão se conhecendo e vão convivendo, ela vai demonstrando que ela não é tudo aquilo que ela demonstrava ser ou que ela dizia ser. E você começa a cair aquela máscara, aquelas cascas que estavam disfarçando aqueles defeitos, e você vê o defeito. E o defeito é terrível. Sabe por que o defeito é terrível? Porque atrás do defeito, na frente do defeito, tem algo mais terrível, que é o ser humano, que é a outra pessoa. Pode ser a pessoa perfeita, se ela tiver um defeito, as pessoas olham para o defeito. Pode ser um rosto bonito, vamos dizer assim, naquela linha de pensamento de bonito, né? Nos modos bonito, como o mundo acha que é bonito, né? Que foi já pré-definido como bonito. Os padrões de beleza nacionais ou estéticos.
Pode ser aquela mulher bonita, aquele homem bonito de rosto. Se ele tiver uma pinta e uma verruga aqui, todo mundo vai olhar para a verruga dele, para a verruga dela. Os defeitos aparecem com maior clareza, porque nós buscamos perfeição. E quando buscamos perfeição, não admitimos que haja imperfeição nem na gente nem no próximo. Quando é na gente, a gente esconde. Quando é no próximo, a gente censura, aponta, litigia. O apóstolo vem, no versículo 22 da segunda carta a Pedro, falar para nós nos amarmos com sincero coração, nos entregarmos, sermos realistas, porque isso aí já não racha mais. Isso já não racha mais o grupo, isso não destrói mais as famílias, porque as pessoas vão conhecendo elas como elas conhecem. Por mais que haja uma desavença, um probleminha aqui ou lá, as pessoas vão lidar com maior tranquilidade sobre aquele assunto. Veja como eu dei exemplo para vocês. A pessoa conhece uma pessoa, namora lá 6 meses, 1 ano, casa. E ela pegou daquela pessoa uma aparência, daquela irmã, daquele irmão, uma aparência, uma perspectiva. E ali em cima daquela aparência, aquela perspectiva, ele monta o seu castelo de sonhos. E com o tempo, quando vão se conhecendo, aquele castelo vai ruindo, porque a pessoa já demonstra ser algo diferente daquilo que ela maquiou, daquilo que ela passou cera, daquilo que ela disfarçou. Não há mentira que dure para sempre. Não há falsidade que perdure. A verdade sempre brota. Assim como a água, que se você quiser estancar ela aqui, coloca uma pedra em cima de uma veia d'água, a água sai do outro lado, às vezes passa 1 ano, 2 anos, sai do outro lado. É impossível você minar, pegar uma mina d'água e lacrar totalmente. Com o tempo, uma hora, a água vai vencer o obstáculo e vai sair para fora. Isto é a verdade de Cristo e isso também é a verdade do ser humano. A realidade, ela é crua, ela é nua e ela é como o vento. Você não tem controle da realidade. Viva uma vida real, com seus irmãos na fé e com sua família e com seu relacionamento. Seja sincero, seja sincera, não minta. Também não vai contar tudo o que você fez na tua vida em 10 minutos, porque se você tem no mínimo 25 anos de idade, estou fazendo comparação, tá? Eu sei que você tem mais de 25, mas digamos que você tem no mínimo 25 anos de idade. Uma comparação. Conhece uma pessoa, namora e já vai casar com a pessoa, impossível que em 1 ano você conta para ele ou para ela os 25 anos de vida da tua vida. Não tem como a pessoa saber os 25 anos, o que você viveu nos 25 anos. Nem você se lembra. Você vai se lembrar aos poucos e ao acaso e a esmo. Então, seja sincero naquilo que é importante, no trato cristão, na sinceridade da fé, na prática dos negócios, nas práticas amorosas. Seja sincero, seja sincera, jogo limpo, cartas na mesa. Na religião cristã, estou falando agora do convívio entre irmãos na fé, negócios, amizades, modéstia, humildade, tudo isso aí, ela vai caminhar em cima de uma bandeja chamada sinceridade. Se essa bandeja ela for de isopor, talvez ela não aguente transportar até o final da jornada para levar ao banquete. Mas se ela estiver bem estabilizada numa bandeja de prata, grossa, maciça, você transporta até o banquete quantas vezes quiser. Que essa bandeja seja você e que todos esses frutos do Espírito, principalmente a sinceridade, por mais que te arda o rosto, te arda a cara, você passe vergonha, conte assim às vezes, uma vez eu fiz isso, uma vez eu pensei assim, eu fiz tal coisa, por mais que você te arda a cara, te arda o rosto vermelho, ruborize, por mais que teu semblante descaia, por mais que você se entristeça, por mais que você gagueje ao contar, mas conte, fale, comece as coisas com um início nivelado na sinceridade, porque com o tempo, aquele que está te rodeando e que está em fazer negócio, ou associação com você, ou casamento, ou grupo religioso, ele vai te lançar ao rosto, porque isso é natural do ser humano.
É natural do ser humano lançar ao rosto os defeitos do próximo. É natural. Então evite. É como se você pegasse uma espada, ficasse segurando na bainha da espada e entregasse o cabo da espada para o seu inimigo. Ele puxa da espada e te fere. Então não fique segurando na bainha. Segura no cabo da espada. Porque se o inimigo for à guerra com você, ele vai pegar na bainha, vai sair correndo com uma bainha na mão, mas a espada está na tua mão ainda. Então seja prudente. Seja prudente. Fale a verdade. Por mais que doa teu coração, cause algum transtorno na sua mente, ali no momento, mas jamais você será imputado como mentiroso ou como um falso irmão. Seja sincero, tá bom? Isso será uma justiça para você. Isso amontoará na cabeça do teu amigo, tua amiga, teu irmão, tua irmã, um sentimento de, nossa, aquele irmão, aquela irmã, ele tão cheio de problemas, tão cheio de defeitos, mas ele chegou tão limpo comigo. Glória a Deus pela vida dele, glória a Deus pela vida dela, e as pessoas vão te querer bem. Porque as pessoas gostam mesmo de pessoas sinceras, tá bom? Deus abençoe o teu dia, o teu entardecer, a tua noite, aonde você estiver. Espero que você entenda o propósito desse vídeo. Que Deus te guarde, tá bom? E te aguardo no próximo vídeo da série aqui, Vindo das Águas. Paz e graça a todos. Deus abençoe.